Olá para quem acompanha o Amarelo é Feio, estamos de volta, mais uma opinião sobre a conversa do Maluco Beleza, do Rui Unas com o Mário Crespo. Mário Crespo desta vez é o convidado da conversa que eu estou aqui a comentar e para já, digo já sinceramente que o Mário Crespo era um nome que me era tanto conhecia o nome, conseguia associar vagamente o nome à cara, mas pouco mais. Sabia que era um jornalista, mas sinceramente não sabia muito mais, portanto reparei depois ao longo da conversa e pela experiência que ele mostrou e que ele contou, que é um ótimo jornalista, que teve uma carreira espetacular, que é mesmo muito bom naquilo que faz, mas até então, até ter visto esta conversa, não fazia a mínima ideia, portanto, o que é bom, já consigo tirar daqui um ponto positivo, mas estas conversas têm sempre mais que um ponto positivo. Só para deixar aqui a ideia, para não me julgarem muito se eu mostrar aqui alguma ignorância em relação a esta pessoa. E a conversa foi muito interessante, foi incrível, mesmo o Mário Crespo é uma pessoa com imenso e muito interessante, acho que basta dizer isso, é mesmo uma pessoa interessante. O Rui Unas, uma vez mais, teve que explicar o conceito do Maluco Beleza, o porquê do nome, de onde é que veio a ideia, explicar quem é o cantor da música que deu nome ao projeto, ou seja, o Mário Crespo mostrou logo interesse em saber porquê Maluco Beleza, e é sempre engraçado. Eu acho sempre ternurenta a forma como o Rui Unas explica como é que isto tudo começou e como é que veio a ideia e que ele conhecia o artista, etc. Acho sempre uma piada imensa. Mário Crespo depois começou a falar da nova vida que tem, do facto de ter desaparecido da televisão, depois lá está, explicou que desapareceu da televisão não por falta de trabalho, mas porque se reformou. Foi uma decisão, depois tem que ver, uma decisão tomada não totalmente por opção dele, foi assim uma decisão por opção dele, mas ligeiramente forçada, e ele falou da nova vida agora, pós-reforma, as experiências profissionais que tem tido, mesmo como reformado, que foram muito interessantes, pelo menos aquelas de que ele falou, e deixo aqui, só aqui para sublinhar que ele é um ótimo contador de histórias, ou seja, ele lembra-se muito bem, tem uma memória muito boa, ou seja, vai aos pormenores todos, o que, por exemplo, quando está a falar de questões assim mais importantes e mais sérias, ele consegue manter a curiosidade de quem ouve. Portanto, coisas simples, as próprias pausas que ele faz, as coisas que ele diz que já lá vamos, ou seja, a pessoa fica sempre a querer ouvir mais, para saber pelo menos em que é que aquilo vai dar, ou qual é o resultado, e sinceramente é incrível. Eu acho que não se falou, por acaso o Rui Unas costuma incitar assim um bocadinho alguns convidados a, porque não, criar um projeto assim parecido, porque não e tal, mas não, eu tenho ideia que ele não falou de nada disso ao Mário Crespo, mas eu tenho ideia, quase com 100% de certeza, que se o Mário Crespo criasse um podcast, aquilo ia funcionar perfeitamente. Não sei, mesmo um podcast a contar histórias dele, ou não, ou de outras pessoas, ou a partilhar ideias, a partilhar histórias, não sei, qualquer coisa deste género, porque realmente ele incita as pessoas a ouvi-lo, e é imensa a curiosidade que ele desperta. Depois ele falou de uma data de coisas, muito sobre o jornalismo, naturalmente, mas também histórias assim banais e engraçadas. Por exemplo, assim aleatoriamente, agora a primeira que me lembro, ele fez uma visita guiada a Washington, porque ele tem uma forte ligação com Washington. Acabou por ficar ali durante a conversa, não foi assim muito pormenorizado, mas sim, ele teve certa ligação, porque ele foi dos primeiros jornalistas
a ter acesso aos Estados Unidos, no sentido em que foi o único jornalista português a ser acreditado, mesmo para poder estar presentes em situações mais importantes, ou aquelas conferências de imprensa mais privadas, em que só alguns jornalistas é que podem entrar. Ele era do único, e foi o único português que podia estar lá, e chegou a fazer perguntas diretas a vários presidentes dos Estados Unidos, o que lhe dá, claro, um interesse adicional como jornalista. Mas sim, ele teve essa história de depois, mais tarde, fez uma visita guiada a várias pessoas aos pontos mais importantes de Washington. Toda a conversa sobre o jornalismo, como já tinha dito que eu tinha falado, foi muito, muito curiosa, muito interessante, e adorei sinceramente, e fiquei a saber alguns pormenores do mundo do jornalismo, alguns pormenores sobre como é que aquilo na verdade funciona, como é que se movimentam algumas pessoas no meio e pessoas do meio. Já agora, para saberem, e se quiserem saber o que é um pandit, devem ir à quarta parte e ver toda a quarta parte. Aliás, devem ver a conversa toda, mas se quiserem especificamente ver o que é um pandit, ou se por acaso deixaram escapar, na quarta parte, alguns, não sei o tempo sinceramente, alguns, ele explica o que é o pandit, que é um termo americano que os jornalistas americanos utilizam, e vão lá, é mais um pormenor, mais uma situação que serve de cultura geral, nunca é demais, não é verdade? E vale a pena ir lá, e já agora partilhem, deem like, façam o que é habitual, porque esta conversa vale mesmo a pena partilhar. Mário Crespo, mais uma vez, mais uma das conversas que teve foi a grande adoração que ele tem pelo escritor António Lobo Antunes, e o facto de uma entrevista específica que ele deu. Isto foi pergunta de um patrono, que perguntou, porque houve alguns momentos assim muito caricatos e muito específicos nessa entrevista, e houve um patrono que questionou o porquê disso, etc. E ele falou, veio isso à baila, e foi dos momentos mais, se calhar, emocionantes, que foi ouvir o Mário falar sobre o António Lobo Antunes como escritor. Ele é um fã, eu diria até um fã número 1 do António Lobo Antunes, porque ele fala dele e dos livros dele e da maneira de escrever dele, e até da personalidade que ele tem. Quem está mais atento sabe que António Lobo Antunes tem assim uma personalidade muito, muito característica, muito própria, e ele comentou, pronto, que realmente a entrevista a ele foi muito complicada a vários níveis, mas o principal, acho eu, deve ser complicado ser jornalista, fazer uma entrevista a uma pessoa por quem se tem uma adoração muito grande. Digo, pelo menos no meu caso, acho que seria o principal problema. Mas realmente aquilo, a ideia que o Mário tem de António Lobo Antunes é mesmo uma coisa muito intensa, e vale a pena depois darem uma vista de olhos. Se eu tivesse que escolher uma das melhores partes da conversa toda, foi essa, porque aquilo foi ali um momento quase surreal, eu diria. A única coisa negativa, pronto, é uma coisa que de vez em quando eu trago aqui à baila, que é as perguntas dos patronos. As perguntas dos patronos, penso que foi das conversas em que as perguntas foram mais esquecidas. Eu entendo, de certa forma, o lado, porque o Mário Crespo tem sempre muita coisa para contar, e contava muito bem, e ia andando sempre de tema em tema. Se calhar, pela conversa dele, até acabou por responder a algumas perguntas que algumas pessoas tinham, mas que não chegaram a ser lidas. É muito provável, porque falou de tanta coisa, que provavelmente até houve algumas perguntas que não foram lidas, mas foram respondidas. Mas não sei, acho que se devia arranjar aqui outra forma, ou se calhar o Rui Unas perder um pouco, talvez, o medo de ser assim mais interventivo, ou de cortar um pouco mais, assim, em alturas específicas, o seguimento daquilo que o convidado está a dizer, e tentar ateimar um pouco mais as perguntas, porque eu acho que torna-se um pouco injusto, se calhar,
para os patronos, que uma das benesses que têm é poder fazer perguntas e depois elas não serem lidas. Mas lá está, não é isto que estraga nada, é só aqui um pequeno ponto, também para não dizerem que eu só falo bem. Pronto, este foi o único ponto negativo. Entretanto, de resto, é verem, quem não viu, que vá ver, vale a pena, vão por mim, e de resto agradecer, e até uma próxima. Obrigado.